Amigos do JP TV, estamos com Sons e Letras no ar, hoje com a figura ilustre aqui do nosso vingador da cidade, Vingador. o vingador da série Os Vingadores, né? Mas enfim, o nosso filósofo dos quadrinhos, o Gelson Weschenfelder. Tudo bem, Gelson? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso aqui. Vou começar assim Quando é que começou essa tua paixão pelos quadrinhos, assim? Explica aí um pouquinho para nós. Começou na minha infância. Eu tinha mais ou menos 4 anos de idade. E antes um pouquinho até, eu tinha sempre eu tenho primos quanto precoce, bem né? precoce, é que eu sempre tinha na minha volta muitos primos que são bem mais velhos do que eu, né? Então eles consumiam muitas histórias em quadrinhos, e eu tinha um primo especial que morava junto com a minha avó, e muitas vezes quando meus pais trabalhavam me deixavam lá, e ali ele fazia coleções, ele lia muito quadrinhos de super-heróis. E ali eu sempre estava ali naquele meio, e tinha um monte de coisa que eu acabei depois herdando, né, alguns quadrinhos dele. E eu sempre queria entender, então, o que estava escrito naqueles balãozinhos. E assim eu fui aprender a ler também, né, com 4 anos de idade. Né, minha prima fazia magistério e me usou como uma cobaia, assim, né, eu curti o magistério dela. E então, desde então, a partir dos 4 anos mesmo, eu comecei a ler, né. Antes eu só folhava, eu curtia muito isso. E dali então não parei mais. Então meus tios, os meus pais, assim, na medida do possível, compravam quadrinhos, me davam de presente. Eu preferia 1000 vezes ter um quadrinho, né, do que um brinquedo. Porque o quadrinho ganhava por semana, o brinquedo ganhava sem datas especiais. Então, e ali não parei mais, né? E ali foi indo, e hoje ainda eu sou um grande consumidor de quadrinhos. Toda semana eu estou comprando uns 5 a 6 títulos, né, fora edições de colecionadores, que são de capa dura, então que eu faço coleção. E isso é muito importante para a criança, né? Esse contato até porque o colorido do quadrinhos, né, que não era o caso, vamos dizer assim, na época mas hoje em dia, principalmente, o colorido chama muita atenção aos olhos da criança. Como eu digo, assim, outros pesquisadores de histórias em quadrinhos comentam que as histórias em quadrinhos é o primeiro objeto literário de qualquer criança. Muitos não têm condições de chegar a ter um livro infantil, né? E o quadrinho está por aí, porque o quadrinho está na banca, o quadrinho está no supermercado, o quadrinho está em tudo hoje, né? Está na TV, com as animações. Então o quadrinho ele é um objeto muito atrativo, e sem falar que ele tem mais contexto literário do que a própria, né, livro infantil, que muitas vezes o livro infantil bate uma página, um grande desenho e 1 ou 2 frases. O quadrinho numa página tem várias frases, os balãozinhos tem um contexto histórico que as crianças também estão lendo. Lógico que o quadrinho de super-herói não é para criança, né? Ele é já para um adolescente, um pré-adolescente. Mas existe quadrinho de super-herói, né? Que são para Mônica também, tem a né? Turma da Mônica, tem a Disney, né? Que já são mais uma linha mais infantis. E tu tinha algum super-herói preferido, assim, aquela coisa, esse é o meu herói? Eu sempre tive, assim, depende das grandes sagas que tinha, né? Quando eu gostava de uma saga, eu disse, esse herói aqui tá muito legal. Mas assim, eu sempre curti muito o Homem-Aranha, né? Eu gosto muito desse personagem. O próprio Wolverine me chama muita atenção. Mas assim, de uns anos pra cá, eu tô muito preso, assim, gostando muito da história do Thor. Né? Saber da minha descendência germânica, né? Fui buscar a questão das raízes, a gente sabia que na localidade se cultuava o deus Thor. E a questão do Arqueiro Verde, né? Eu acho que é um personagem muito bacana, que se envolve com questões sociais. Eu acho que ele seria mais um herói mais próximo da nossa realidade. Então, essa questão mais real eu gosto muito também. Então, é um personagem assim, que me chama bastante atenção hoje, né? E como é que te veio essa ideia de jogar os quadrinhos com a filosofia, no caso? Não, foi um acidente, né? Como dizem, um acidente filosófico. O que aconteceu foi assim, em 2006, eu fui jogado em sala de aula, né, para fazer meu estágio obrigatório, não tinha didática alguma, e sem falar que naquela época, não, 2005, desculpa, né, naquela época não era obrigatório o ensino de filosofia. Então eram poucas escolas que tinham filosofia. Sim, claro. Pública, então, né, nem se fala.
Então, eu fui para a J. Renner, que é uma escola que tinha filosofia, porque o vice-diretor era da filosofia, então ele buscou, né, e conseguiu colocar filosofia dentro da sala de aula, porém como vice-diretor ele não podia dar aula e tinha outros professores de outras áreas dando filosofia. Daí eu entrei ali para fazer meus estágios, né, fiz 2 estágios ali, um era para observação, que acabei eu dando aula, porque o professor não era da área, simplesmente ele, tu é da área, fica aí, né? Fica aí, dá. E ali que começou a minha dificuldade didática, né? Os alunos na 3ª semana estavam fazendo abaixo-assinado para mim sair da escola, porque eles não estavam suportando o meu estilo de aula, a minha didática. Então ali eu entrei numa crise existencial, porque eu queria... Te preparou para isso? Eu me preparei para aquilo e não deu certo. Não fluiu. Então eu comecei a questionar, como eu posso trazer a filosofia, uma ciência tão maravilhosa, né, para o gosto desses jovens. E foi reassistindo um filme do Homem-Aranha, né, o primeiro lá da primeira trilogia, que me veio a ideia, né, com a frase, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, uma frase que norteia a vida desse personagem, né, que faz ele tornar ser um herói, que eu vi que ali tem toda uma questão sobre ética, questão de moral, a questão social e política que daria para trabalhar. Então eu cheguei na sala de aula com uma proposta diferente, trouxe a frase. Em cima da frase eu queria saber o que eles entendiam sobre isso. Lógico que eles vincularam diretamente aos quadrinhos. Depois eu trouxe trecho dos quadrinhos, trouxe o filme para a gente assistir. Então foi um projeto assim, de umas 4 semanas de aulas, assim, né, trabalhando em cima desse tema. E para minha surpresa assim, foi maravilhoso que os alunos vieram e começaram a trazer questões filosóficas para o debate. Eu vi assim, que muitas vezes tu precisa de um tema gerador, né, de um problema filosófico para começar a discussão. E os alunos começaram a trazer Kant, começaram a trazer Aristóteles, começaram a trazer, né, Rousseau. Eles mesmos começaram a ir buscar. Então isso é o bacana para a educação, né, fazer o aluno ir buscar. Então eu vi que basta tu ter um tema, né, que o motiva e que eles vêm por si, tu só fica ali como mediando. E daí surgiu um outro problema, que na 4ª semana eles chegaram, né, para mim, e aí, professor, que é o próximo super-herói que tu vai trazer? Eu disse, né? Então foi ali que eu comecei a pesquisar, né, não parei mais, daí eu me formei, daí eu fiz algumas especializações e fui para o mestrado. Daí no mestrado, sim, eu disse, não, eu vou pesquisar essa relação de histórias em quadrinhos com super-heróis. Já tinha escrito bastante coisas para revistas, jornais, a cidade da região. E daí começou então a surgir os primeiros apresentações em eventos, né, em eventos acadêmicos. Daí depois foi um pulo para revistas acadêmicas. Daí comecei a escrever para a revista de São Paulo, Goiás, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina. Então, daí... E é ali que começou, assim, então. E essa facilidade hoje, por exemplo... Porque os quadrinhos hoje estão na televisão, né? Sim. Então facilitou esse encontro com os jovens, no caso, né? Isso. E isso te deu mais força ainda, com porque certeza. Aí, no momento que tu viu que a gurizada estava por dentro da coisa, se tornou mais fácil. Eu pensava que isso ia ser difícil, né? Trazer o quadrinho principalmente para o público feminino, né, mas muito pelo contrário. Hoje se diz, né, que as histórias em quadrinhos é o grande ícone da cultura pop, né, porque está no cinema, está nas animações, o logo está numa camiseta, está numa capa de caderno, né, o super-herói ele está no mercado. Diferente da minha época, assim, década de 80, década de 90 deu uma decaída, então era muito difícil achar alguns quadrinhos. Hoje não, hoje com o cinema, né, voltou com força, né, e sem falar que, né, muitos críticos dizem que, muitos críticos de cinema, eles falam que o super-herói salvou o cinema, né, o cinema estava decaindo, né. É meio bacana falar isso, né? Salvar o cinema. Salvou, né? Mas o cinema estava numa decaída com o surgimento, né, do super-herói para as telas do cinema. O cinema deu uma respirada novamente, deu um up, aparecendo novas tecnologias e tal. Então, com isso, me auxiliou bastante também. Porque é um gosto meu, né? Não estou usando só porque é modinha, não. É um gosto meu que eu tenho desde meus 4 anos de idade.
e fazer esse relacionamento foi muito bacana, muito fácil, porque está na moda, né? Está na moda hoje, aproveitando que a cultura nerd também está em alta, né? Claro. Então, e tudo isso me auxiliou para esse trabalho em sala de aula. E essa coisa do super-herói hoje, porque antigamente era muito difícil, tu não tinha essa tecnologia para fazer essa... transformar, por exemplo, o Homem-Tocha, né? De repente, como é que tu ia fazer aquilo ali com parcos recursos que tu tinha na época? Hoje não, hoje tu consegue dar essa dimensão do também herói, eu né? Eu faço coleção não só de GB, mas tudo que tiver, né, tudo que tem sobre o universo dos super-heróis eu tenho, DVD, quadrinhos, pôster, né, action, souvenirs. E eu estava vendo que eu tenho coleção de muitos DVDs, né, de alguns filmes da década de 40, onde iniciou, né, algumas séries dos super-heróis, são aquelas séries que toda semana estavam no cinema. Então tu via assim que eles escolhiam alguns personagens chaves, né, porque não podiam, né, ter determinadas coisas assim, porque a tecnologia na época não permitia. Né? Eu me lembro que tinha o Superman, tinha o Shazam, que tinha alguns efeitos básicos, assim, mas assim mesmo eram muito bons, né, para a época. Claro. E depois caiu um tempo que ficou no limbo, né, e depois ressurgiu isso com as novas tecnologias, que facilitou muito, né, a volta do super-herói para o cinema. Então, o super-herói ele inicia, né, praticamente para os quadrinhos e logo para o cinema. Na década de 40 e 50 teve muitas adaptações, e agora, né, a partir do século XXI também vem com uma grande força, ainda mais com toda essa tecnologia. Sim, ali, vem mesmo, né? Vem com força, com força aí. Até um período, sabe-se lá até quando, né? Mas, pois é, no momento que tiver público, eu acho que, né, no momento que tiver público, eles vão tocando. E hoje cresce muito, né? Porque eles tinham um certo receio lá com X-Men, né? O primeiro filme, em 2001, não vou lembrar agora direito. Quando eles injetaram dinheiro mesmo, eles pensavam, vai ser talvez só o público nerd, o público que lê quadrinho. E foi muito pelo contrário, começou a ir outras pessoas, e aí por diante, aí já veio um segundo filme, um terceiro filme, começou a ter outros filmes. Alguns filmes foram um abacaxi, né, mas assim mesmo se teve um público, né, então tu chega agora a ver Batman, o Homem de Ferro, Homem-Aranha. E outras versões também, uma coisa um pouco mais, né, realista. Né? Fortaleceu bastante essa questão de mercado e o público, né, como comentei, hoje é cultura pop, super-herói, claro, né, e está aí há mais de 75 anos no mercado. Sobrevive. Super-herói, né, cara? Sobrevive. Vai viver muito tempo. Com certeza. Tu vai ver aí, Superman vai fazer 76 anos, o Batman fez 75 anos. Então, assim, é uma cultura de massa que se manteve, né, quase um século aí de história. Com certeza. E, por exemplo, teu livro, o primeiro livro, por exemplo, ele aborda essa questão que eu acho que é a questão que tu aborda no teu segundo também, que é a questão do super-herói. Qual é a base do super-herói, né? A justiça, o bem, né? Aquela coisa assim do... como é que eu vou te dizer? Agora me fugiu a palavra, tia. Mas, enfim... Hoje, transportando para hoje, assim, a gente, na política nacional, surgiu meio que um herói aí nos últimos tempos, sim. Que é o ministro Barbosa, que agora, por uma razão, está se aposentando e tal. Então, na tua visão, por exemplo, que agora me veio, que é a ética e a moral, né? Essa é a base... Essa é a base do herói. Do herói, né? Na tua visão, por exemplo, a política hoje, ela tem algum super-herói? Não tem. Para mim, uma crítica que eu tenho, né? Eu acho que o que o Barbosa fez foi bacana, porém ele pulou fora enquanto seu nome não ia ser manchado, porque estão comentando que, né, algumas coisas estão aparecendo nos bastidores. Então, assim, muitas vezes infelizmente, que os políticos estão fazendo, né, eles fazem uma coisa boa para ganhar algo em troca, né?
de certa forma, isso não seria tão ético assim, porque ele está pensando primeiramente nele e não nos outros. Né? Lógico que hoje dificilmente, né, tu vai ter alguém que vai pensar só nos outros, né? Tem um Cristo da vida aí que pensa só nos outros e não em si. Lógico que tem que pensar em si, né? Aristóteles vai falar isso, né? Que primeiramente eu preciso pensar no meio onde eu estou, porque é só lá que eu consigo me realizar. Então, se eu tiver um meio justo, né, é só lá que eu vou conseguir fazer a justiça. E parte de ti também, parte né? de mim, né? Parte de mim. Então, a recompensa sempre vem depois. Eu primeiro, né, preciso fazer algo, mas não que seja a minha intenção. Né? Não preciso ver essa intenção final, o eu. Né? A minha finalidade é a felicidade, segundo Aristóteles, né? Porém eu não tenho que pensar nisso, isso tem que ser um resultado. Um resultado, não que eu fique pensando nisso. E os super-heróis, eles vêm ensinar isso, né? Vêm ensinar o porquê ser ético, como ser ético. E a nossa política já não se sabe o que é ética. Nós estamos discutindo moral, né, como ética, nós estamos discutindo cultura como ética, nós estamos tendo ali, que para mim é uma vergonha, né, falar do jeitinho brasileiro como uma questão, ética, olha só, o povo brasileiro faz milagre com um pouco de dinheiro. Tá, mas como ele faz milagre? Porque é o povo do jeitinho. Tá, o jeitinho é tu fazer um gato, o jeitinho é tu comprar, né, um Xbox no Paraguai para ter aqui, né, a TV a cabo gratuito. Isso é jeitinho, isso é sobreviver, né, isso é certo. E se a gente olhar nossos políticos, que eu acho que a sociedade não é um reflexo dos políticos, os políticos é um reflexo da sociedade, porque subimos, né? E a nossa sociedade não sabe mais o que é certo. E há muito tempo, não é de agora. Não, claro, se perdeu muito tempo, se perdeu muito. E a gente desiste. O mundo, né, se a gente olhar assim, o mundo todo hoje está com uma crise ética. Não sabemos, né, existem várias escolas éticas, nenhuma delas consegue se encaixar, ao meu ver, né, na sociedade atual. Né? O que é bacana, politicamente, a gente se unir, todos os povos, e vamos esquecer interesses individuais, ou vamos valorizar nossos interesses individuais, porque nós somos diferentes, nós somos povos diferentes, e vamos valorizar isso, lógico, respeitando o outro, mas volta e meia isso dá atritos econômicos, e com isso posso ver até problemas maiores políticos. O que a gente precisa fazer? E no Brasil? O que se faz com vários interesses, vários povos diferentes, né, que aqui estão, várias ideias diferentes? Para mim, né, existe uma crise ética muito grande e que falta uma questão primeiramente de respeito, de educação para o respeito. Acho que isso eu acho que isso está faltando muito no Brasil, e algo que dentro das histórias em quadrinhos vem trabalhar, né, isso, a tolerância se começa com respeito, né, e a partir disso a gente começar a trabalhar as questões éticas. Muitas vezes o vilão, né, das histórias em quadrinhos é muito mais ético que, né, a nossa sociedade atual. Então é bacana fazer essa relação com as histórias em quadrinhos. Tem muitas histórias em quadrinhos que vêm trabalhar muito o cotidiano. Né? Tem sagas assim que são muito parecidas com as questões políticas que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E muitas vezes ali estão a resposta, né? De como começar, pelo menos, né? Não como fim, mas sim como uma introdução, né? Como um início de a gente começar a agir diferentemente. E no teu parecer, assim, tu acha que nós precisamos de um super-herói para modificar alguma coisa, ou todos nós devemos ser super-heróis? Não, assim, Aristóteles vem falar, e eu sou apaixonado por Aristóteles, no segundo livro, né, que é Aristóteles nas Histórias em Quadrinhos, que é um trabalho da minha dissertação de mestrado, lógico, adaptado com uma linguagem mais literal, né, para não ficar tão pesado, filosoficamente falando. Aristóteles vem dizer que o quanto a sociedade necessita de modelos, que em cima desses modelos a gente busca, né, imitá-los, assim a gente vai praticando aquilo que ele faz até adquirir um hábito, e como resultado a gente se tornar modelo para os outros. É assim que a sociedade funciona, diz ele. E eu vejo o quanto isso é necessário, né? Há sim uma necessidade da gente precisar de um herói, né, como modelo, seria na ficção, seria na vida, né, real, mas há uma necessidade. A gente, quando criança, tem os pais como modelo, depois temos um professor. E depois, que modelo nós temos na nossa sociedade? Aristóteles, na política, vem dizer o quanto é o papel social, né, de uma figura política, né, que ele deve ser um modelo para a sociedade seguir. Né? Então, não seguir só, porque eu quero ganhar dinheiro, não. Por ser moralmente justo. Para daí eu me tornar justo. Sim, eu posso ser o herói da minha própria sociedade, mas porém eu preciso ter um modelo, né, para poder seguir. Então, sim, precisamos de um herói para nos tornarmos um herói.
Se tu olhar em todas as histórias em quadrinhos, a construção do herói, ele sempre precisa de um modelo. Se tu olhar na mitologia, tanto grega, nórdica, egípcias, os heróis precisaram de modelos para se tornar heróis. Então eu vejo isso que é muito uma questão antropológica. A gente necessita, né, de alguém para nos guiar. Senão a gente não precisava de escola, a gente não precisava de pai, a gente não precisava de nada. É uma questão, né, fisiológica e antropológica, essa necessidade de ter alguém. Então hoje na sociedade eu vejo, a gente precisa de um herói para nos salvar, mas que esse herói né, nos dê estímulos para a gente também continuar com esse processo, né, ser modelo para alguém, ser um herói de alguém. Acho que só assim a sociedade, né, vai começar a caminhar para o mesmo norte e pensar em melhorar, porque não adianta eu pensar agora melhorar só o meu hoje e não pensar, né, no futuro, porque amanhã ou depois vai voltar o problema, coisa que se a gente vê a história do Brasil, né, tem mais ou menos isso, os problemas voltam, é quase um eterno retorno indiano, assim, os problemas sempre estão aí, porém não teve um basta, né? Nunca teve um basta. Tivemos pequenas manifestações e tal, mas nunca um basta. Agora vai ser diferente. Não teve. Então, eu acho que sim, necessitamos de heróis para nos tornarmos heróis. Bom, tu tens algum como é que se diz, um endereço eletrônico, alguma coisa que tu queria deixar aqui? Tem no meu Facebook. Procurar lá aqui no Gelson Lichtenfeld no Facebook. Tem alguns amigos meus criando agora uma nova página para mim no site, né? Tem minha página no Facebook também, que onde vai ter tudo que eu estou fazendo, deixando de fazer, onde eu estou indo, minha agenda. A agenda um pouco lotada, assim, infelizmente. Que bom, né? Que bom. Cada vez que você lança um livro, tem novas feiras, né? Eu estava em Alegrete, agora estou indo para Canoas. Fosse com o Versa ou o Versa foi depois? A gente foi na mesma semana. Eu fui numa terça-feira, a minha apresentação foi na quarta e o Versa foi na quinta. Eu voltei na quinta e o Versa foi na quinta. Então foi muito bacana trabalhar quadrinhos lá, assim, montenegrinos, né? Indo para lá para falar quadrinhos. E a receptividade foi boa? Foi muito boa, muito boa. Foi o máximo, assim, além de conhecer uma cidade culturalmente, assim, muito avançada. Muito avançada, prédios históricos muito conservados, vários eventos literários que ocorrem durante o ano. Uma cidade que tem 11 museus. Tu fica assim impressionado, né? Nós somos considerados a capital das artes, mas eles têm 11 museus, né? A associação de escritores deles criam eventos, tem uma parceria com o poder público, parceria com empresas. Então, assim, a cultura transborda por lá. É uma cidade que tem em torno de 75 mil habitantes, uma coisa assim, um pouquinho a mais que o Montenegro, mas a feira é muito maior, se tem eventos literários, tem 2, 3 faculdades. Eles se envolvem na questão. Se envolve, a comunidade se envolve. É a cidade onde nasceu, né, Oswaldo Aranha, nasceu Mário Quintana e tantos outros aí, né, escritores e políticos já começa assim, já é um referencial. Agora amanhã estou indo para a Feira de Canoas, que é a segunda maior do estado, né, amanhã e sábado. Depois tem Feira de São Pedro da Serra, tem a Feira do Livro de Porto Alegre, já estamos agendando. Tem Feira de Santiago, tem de São Gabriel. Há uma proposta de voltar para Alegrete, né, tem de Nova Bassano, então tem várias feiras aí fechando, né, Nova Petrópolis também. Então sempre, praticamente todo mês, visitando alguma cidade, né, mostrando o trabalho e apresentando o novo livro. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença do nosso filósofo, o Gelson, e dizer para vocês então que foi um prazer estar novamente com vocês e até uma próxima. Até. Muito obrigado. Agradeço.